A cidade de Gatlins Ridge estava silenciosa. Silenciosa demais. Um véu de segredos pairava no ar. As plantações de milho sussurravam, mas não contavam seus segredos para forasteiros. Algo maligno havia criado raízes ali, nutrido pelo medo e pelo silêncio. Os moradores sabiam a verdade. Tinham visto os sinais, sentido o frio da apreensão em seus corações. Falavam em sussurros, com os olhos inquietos voltados para os campos. A colheita estava chegando e, com ela, um acerto de contas. Catherine Winter, uma jornalista conhecida por sua mente afiada e língua ainda mais ferina, chegou em Gatlins Ridge em busca de respostas. Ela não era uma repórter comum. Sua reputação de desenterrar verdades escondidas a precedia. Seu editor havia descartado a pauta como uma missão inglória, uma história de fantasmas numa cidade onde as sombras cochichavam. Mas Catherine sentia algo mais. Havia uma história ali, enterrada sob camadas de medo e superstição. A cidade de Gatlins Ridge não era apenas um ponto no mapa. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde cada esquina escondia um segredo e cada rosto contava uma história não dita. Catherine sabia que estava lidando com algo muito maior do que uma simples lenda urbana. Ela viera em busca da verdade, mas a verdade em Gatlins Ridge era uma coisa perigosa de se encontrar. Quanto mais se aproximava, mais percebia que alguns segredos era melhor deixar enterrados. A cidade se agarrava aos seus segredos e não os deixaria escapar facilmente. Catherine começou a investigar, falando com os moradores locais, explorando os becos escuros e os edifícios abandonados. Cada pista que encontrava a levava mais fundo no mistério, mas também a colocava em maior perigo. Ela sabia que estava sendo observada, que cada movimento seu era monitorado. A tensão na cidade era palpável e Catherine podia sentir o peso dos olhares desconfiados. Ela estava determinada a descobrir a verdade. Mas a verdade em Gatlins Ridge tinha um preço alto. A cada passo, a jornalista se perguntava se estava preparada para pagar esse preço. A cidade se agarrava aos seus segredos e não os deixaria escapar facilmente. Catherine sabia que estava em uma corrida contra o tempo e que a verdade poderia ser sua única salvação ou sua ruína final. Os dias se transformavam em noites, cada uma mais fria, mais escura que a anterior. Catherine entrevistou os moradores, com rostos marcados pelo medo, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Falavam de eventos estranhos, de sombras se movendo nos campos, de sussurros carregados pelo vento. Catherine, uma mulher de lógica e razão, inicialmente descartou seus medos como superstição, fruto do isolamento e do pavor. Mas, com o passar dos dias, começou a vivenciar eventos perturbadores. Um arrepio na espinha quando não havia vento. A sensação de estar sendo observada pelas fileiras infinitas de milho. A investigação de Catherine a levou ao coração das trevas da cidade. Um pregador carismático chamado Elias. Elias, com seus sermões inflamados e olhar penetrante, mantinha os moradores em seu domínio. Pregava sobre pecado e sacrifício, sobre apaziguar a entidade que residia nos milharais. Catherine via o medo em seus olhos, mas também via algo mais: crença. Eles realmente acreditavam que seus sacrifícios, seus rituais, apaziguariam as trevas. E, na crença deles, Catherine começou a entender o verdadeiro mal de Gatlins Ridge. A investigação de Catherine mudou de rumo quando conheceu Lauren, um jovem rapaz excluído pela comunidade. Lauren, com seus olhos inocentes e comportamento quieto, parecia intocado pelo medo que assolava a cidade. Falava da entidade nos milharais com uma estranha sensação de aceitação, até mesmo reverência. Lauren se tornou a chave para desvendar os mistérios da cidade. Ele confiou em Catherine, compartilhou seus segredos,
revelou os segredos que os moradores guardavam tão firmemente. Falou dos rituais, dos sacrifícios, do pacto que a cidade havia feito com a entidade. Seção 6. O ritual da colheita. A noite da colheita chegou, envolta em uma quietude anormal. O ar estalava de tensão. Catherine, guiada por Lauren, caminhou até o coração do milharal, onde os moradores estavam reunidos. Preparavam-se para o ritual, seus rostos iluminados por tochas bruxuleantes. E então ela viu o sacrifício. Uma jovem mulher amarrada e amordaçada jazia sobre o altar. Os moradores entoavam cânticos, suas vozes subindo e descendo em uníssono, uma melodia assustadora que causou arrepios na espinha de Catherine. Seção 7. Revelação e terror. O ritual começou. As velas tremulavam, lançando sombras dançantes nas árvores ao redor. O ar estava carregado de uma energia palpável, quase sufocante. Elias, com os olhos ardendo em fanatismo, ergueu as mãos para o céu. Sua voz ecoava pelo bosque, uma mistura de súplica e comando, como se estivesse tentando invocar forças além da compreensão humana. O ar ficou pesado, as sombras pareciam se contorcer. E então, Catherine entendeu. Não havia entidade, nenhum demônio, apenas o medo e a ignorância que alimentavam a escuridão. O verdadeiro mal residia nos corações dos moradores, em sua fé cega, sua disposição de sacrificar qualquer coisa para apaziguar seu próprio medo. Eles estavam prontos para cometer atrocidades em nome de uma falsa segurança. Catherine sabia que tinha que agir, tinha que impedi-los. A coragem começou a brotar dentro dela, uma chama que se recusava a ser apagada pela escuridão ao seu redor. Mas era uma mulher contra uma cidade unida em sua loucura. Cada rosto na multidão refletia a mesma determinação cega, a mesma disposição para destruir qualquer um que desafiasse suas crenças. O medo ameaçou consumi-la, mas então ela olhou para Lauren, seus olhos arregalados de terror, e soube que não podia deixá-los vencer. Lauren era a prova viva de que ainda havia inocência a ser protegida, e Catherine não podia falhar. Seção 8. Fuga da loucura. O caos eclodiu. O grito de Catherine cortou a noite. Os moradores, assustados de seu transe ritualístico, voltaram-se para ela, com os rostos distorcidos de raiva. O pânico tomou conta da multidão. Eles avançaram sobre ela, uma onda de raiva e medo. Catherine agarrou a mão de Lauren e correu. Correram pelos milharais, os talos chicoteando seus rostos, o som de seus perseguidores logo atrás. O medo deu velocidade a seus passos, a escuridão ocultando sua fuga. Seção 9. Uma semente de esperança. Catherine e Lauren escaparam de Gatlins Ridge ao amanhecer, correndo por entre os campos de milho enquanto o sol começava a surgir no horizonte. O ar estava frio e denso com a névoa, criando uma atmosfera quase irreal. Deixando para trás uma cidade consumida por suas próprias trevas, eles sabiam que não podiam olhar para trás. As autoridades chegariam, investigariam, mas não encontrariam nenhuma resposta que fizesse sentido. A cidade estava envolta em mistério, e a verdade parecia sempre fora de alcance. A verdade de Gatlins Ridge era monstruosa demais para ser compreendida. Era como se a própria cidade tivesse sido engolida por uma escuridão inexplicável. Catherine sabia que não podia esquecer o que tinha visto. As imagens assombravam sua mente, e ela carregava o peso de sua fuga, a memória da queda da cidade na loucura. Cada passo que dava era um lembrete do caos que deixaram para trás. A cidade, agora em ruínas, era um testemunho silencioso da insanidade que a consumiu. Mas nos olhos de Lauren, ela viu uma centelha de esperança. Eles haviam escapado das trevas, e talvez, apenas talvez, pudessem impedir que elas se espalhassem. A esperança era frágil,
mas presente. Eles estavam determinados a lutar contra a escuridão, a impedir que ela consumisse mais vidas. A luta pela verdade, pela razão, havia apenas começado. E assim, com coragem e determinação, Catherine e Lauren seguiram em frente, prontos para enfrentar os desafios que viriam.